4 nos diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com império tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, quer dizer, gritaram a sua voz, levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Amém? Alçar quer dizer gritaram, levantaram a voz. Amém? Podemos assentar nesse momento. Quando nós vemos a palavra de Deus, eu dizia para você, para que você fique atento e coloque na sua mente essa questão aqui, ó. O que fazer para restaurar a família? O que devo fazer? Essa tem sido a pergunta de muitos pais, pastor Romero. Essa tem sido a pergunta de muitas mães, viu, irmão Antônio? Essa tem sido a pergunta de muitos chefes de família, perguntando: o que eu tenho que fazer? Eu já fiz de tudo para que esse menino, eu já fiz de tudo para que essa moça, eu já fiz de tudo para que esse rapaz possa trilhar um caminho bom, mas eu não consigo, eu já estou desistindo, eu não consigo fazer com que a minha família possa entrar por um caminho bom. Existem muitos pais nessa questão, existem muitos pais que durante todo o dia, durante toda a sua vida, a pergunta dele tem sido essa, até para nós, obreiros de igreja: o que devo fazer? O que fazer para restaurar a minha família, para livrar os meus filhos da condenação eterna? Eu creio que cabe a cada um de nós nos colocarmos na dispensação de Deus, para que as famílias elas possam ser salvas, para que os nossos filhos, para que a nossa geração, a nossa família, ela possa encontrar guarida diante da pessoa gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero trazer uma palavra de esperança. O que fazer para restaurar a família? Eu quero trazer uma palavra de esperança para você nesta noite. Quantas pessoas têm batido muitas vezes à sua porta, sabendo que você é cristão, sabendo que você é um homem ou uma mulher que serve a Deus? Quantas pessoas têm batido na sua porta e muitas vezes têm dito assim: eu não sei mais o que fazer, me ajuda, orem por mim, peça a sua igreja para orar pelo meu filho, porque meu filho está nas drogas, peça a sua igreja, o pessoal da sua igreja para orar para mim, porque a minha filha, ela está prostituindo, ela sai de casa na sexta-feira à noite, e quando chega em casa é no outro dia de manhã, às vezes embriagada, às vezes drogada. Ela tem andado com pessoas de maus costumes, ela tem andado, meu filho tem andado com colegas que muitas vezes não têm boas atitudes, e meu filho tem estado desta maneira. O que eu quero trazer para você nesta noite é que nós, como cristãos, devemos nos conscientizar de que nós somos responsáveis pela libertação das nossas famílias. Nós somos responsáveis. Existem muitos pais que não trazem os seus filhos para a igreja, não convidam a sua família para a igreja. Existem muitos crentes que não convidam as suas famílias para a igreja, sabe por quê? Porque não dão um testemunho de cristão. Porque não dá um testemunho de cristão, um bom testemunho de cristão. Ele não tem uma vida voltada para aquilo que ele diz ser praticante. E quando muitas vezes ele convida os filhos, quando muitas vezes ele convida a própria esposa, ou vice-versa, quando muitas vezes convida a mulher, fala com o marido e diz assim: vamos na igreja comigo hoje? Muitas vezes o marido às vezes fala assim: eu ir lá na sua igreja para quê? Você é crente, só na igreja, dentro de casa você não é crente. Você xinga, você briga, você bate nas crianças, você xinga cada nome aqui, só Deus para ter misericórdia.
agimos como cristãos. Nós devemos colocar a nossa vida na presença de Deus para nós podermos ser verdadeiramente um exemplo de pai, de mãe, de filhos, que seja, né, de família, para que Deus possa achar graça em nossas vidas, em nosso testemunho de fé. Mas o que fazer para restaurar a minha família? Eu quero trazer uma palavra de esperança para você nesta noite. O que fazer para restaurar a família? O primeiro passo é não se conformar com a situação. É preciso reagir e não se conformar com a derrota. E não se conformar com a derrota. Tem muitos pais que já perderam a esperança. Tem muitos pais que já perderam, já falaram, já fiz de tudo. Tem pais que você conversa com ele. No meu trabalho, por exemplo, a gente está sempre em oração. Nós temos ali, eu sempre digo isso aqui, nós temos ali um período de oração pela manhã, todos os dias. Quando a gente chega ali, eu pego serviço 1h40 da tarde. Quando a gente chega ali por volta de meio-dia, eu já estou lá. E nós temos um grupo de oração que está orando em uma sala, outro grupo está lá no pátio, atrás da caixa d'água, orando, buscando a Deus por aqueles colegas, pela família deles. E nós encontramos sempre um colega que diz: olhem pelo meu filho, olhem pela minha esposa. Eu tenho filhos de 18, 19 anos e está nas drogas. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Quando a pessoa chega a dizer que ele já perdeu a esperança, que ele não sabe mais o que fazer da sua vida, é porque a coisa não está verdadeiramente boa. Não é verdade? Quando o médico chega para você, você está com alguém internado, e o médico chega para você e diz assim: olha, só Deus, só o milagre pode resolver essa situação. O que você pensa? Você fala assim: eu vou para casa hoje, mas é capaz de amanhã, quando eu retornar para visitar fulano, ele já não vai estar mais vivo. Não é verdade? A gente passa por isso. Então, quando um pai de família, quando uma mãe, quando um pai, quando uma pessoa chega a dizer: eu não sei mais o que fazer pelos meus filhos, eu não sei mais o que fazer pela minha família, é porque a coisa está de mal para pior. É porque a coisa está de mal para pior. Mas o que fazer para restaurar a família? Eu disse para você que nós vamos bater nessa tecla até o final dessa palavra. O que fazer, né? A Bíblia relata sobre os filhos de Eli. Eles tinham todo tipo de atitudes erradas. Tudo que era contrário às ordens de Deus, e Eli não fazia nada. Eles tinham umas atitudes erradas. Tudo que era contrário às ordens de Deus, e o pai deles não fazia nada. Essa é a consequência de muitos fatos que acontecem em muitas famílias. O pai muitas vezes está vendo o filho errado. Muitas vezes o pai está vendo a filha, a mãe, o pai está vendo a filha andar por um caminho que não é agradável nem a ele mesmo. E muitas vezes, sabe o que os pais falam? Não tem problema não. Isso é a geração de hoje, é desse jeito. Não tem problema não, mas as consequências vêm depois. As consequências vêm sempre depois, amado. Os fatos, os acontecidos que sucedem, vêm sempre depois. Eu não vou entrar nessa questão, mas se eu fosse falar para você o que vem depois, o que vem depois, você ia ver que tem uma farta coisa, muita coisa para falar. Mas você sabe do que eu estou falando. Termina onde? Termina filhos presos. Termina onde? Filhos de menores que estão fichados nas delegacias, não podem ser presos, mas estão fichados nas delegacias, e quando completarem 18 anos, continuando com aquela vida errada que vai, quando completarem 18 anos, vão pagar pelos seus erros, né? E assim sucessivamente. Mas o que fazer para restaurar, para livrar, para libertar a minha família, os meus filhos? Ele sofreu, ele não fazia nada. Alguns pais dizem que já tentaram de tudo. Alguns pais dizem que já tentaram de tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já bati, eu já pus de castigo, eu já fui buscar esse menino lá na rua, eu já fui buscar esse menino do outro lado da cidade, de madrugada. Não é isso que muitos pais falam? Eu dou graças a Deus, quando eu disse para vocês no início desta palavra, quando eu dizia que eu nunca perdi uma noite de sono por causa dos meus filhos. Nunca perdi, nem a doença. Deus foi tão misericordioso comigo, eu sempre digo isso. Nem na doença eu nunca perdi uma noite de sono com o filho meu, porque Deus foi misericordioso para comigo e os meus filhos. Eu tenho hora que eu falo, às vezes, brincando, às vezes, ou mesmo em seriedade, eu digo que eu teria que andar de joelho constantemente
chegar chorando: por favor, pelo amor de Deus, arruma um médico para atender meu filho, que eu não sei mais o que fazer, meu filho está morrendo. E eu cansei de ajudá-los muitas vezes. Quantas vezes os pais chegavam chorando, eu forçava o médico, eu chamava o médico: por favor, vai logo lá, atende logo lá, que tem uma criança lá que está assim. O médico às vezes achava até ruim comigo, e eu falava: no outro dia vão reclamar de mim, mas Deus é tão bom que nunca reclamava. E quando eu via aquele pai com aquela angústia, aquele chororô, eu falava com Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus sempre teve, graças a Deus, o Senhor teve essa misericórdia sobre a minha vida. Tudo que era contrário às ordens de Deus, ele não fazia nada. Alguns pais dizem que já tentaram de tudo, já tentei de tudo, já fiz de tudo. Querido, a situação precisa mudar, a situação precisa mudar, e não podemos desistir, não podemos nos conformar, não devemos deixar de crer na mudança, não devemos de crer na palavra de Deus que nos diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiveres em mim, Pai, diz o Senhor, se vós estiveres em mim, mães, diz o Senhor, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas eu já tentei de tudo. Mas será que você já olhou para o alto céu e falou com Deus? Será que você já pensou em colocar os seus joelhos sobre o chão, colocar o seu rosto sobre o pó da terra e falar com Deus para que Ele possa gerir a sua família de bênçãos, para que Ele possa verdadeiramente mudar os planos a qual a sua vida tem sido? É preciso que nós verdadeiramente olhemos para isso. Veja o que diz o verso de 1 Samuel, no capítulo 30, o versículo 4 nos diz o quê? Então Davi e o povo que se acharam com ele alçaram a sua voz e choraram até que eles não haviam mais força para chorar. Sabe o que foi que aconteceu nessa aldeia? Era uma cidadezinha pequena, uma aldeia, e ali tinha as famílias de Davi, tinha as famílias que ali estavam servindo a Deus. E os amalequitas, eles eram o contrário, era o povo que rebeliavam contra a palavra de Deus. Eles perseguiam aquele povo, eles perseguiam aquela província, aquela cidade, aquela aldeia que seja. E aí o que aconteceu? Os amalequitas chegaram, os homens daquela aldeia não estavam, eles tinham saído. E então os amalequitas chegaram, dominaram aquela aldeia, pegaram as mulheres, pegaram as crianças, pegaram todos e levaram prisioneiros. Vamos colocar como é dito hoje, sequestraram, né? Não matou ninguém não, eles sequestraram, eles levaram prisioneiro aquele povo, aquelas mulheres, aquelas crianças, todo o povo que estava ali foi levado prisioneiro. E quando Davi com aqueles homens chegaram naquela aldeia, novamente retornando para casa, eles encontraram tudo incendiado, estava tudo incendiado, estava tudo perdido, e eles acharam que as mulheres e os seus filhos teriam sido mortos também, mas não estavam, eles tinham sido prisioneiros. E a Bíblia nos fala aqui que é o que aconteceu, que então aquele povo chorou muito. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos, quer dizer, prisioneiros. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais força para chorar. Mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E assim por diante. Sabe o que acontece, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Veja o que diz o verso 4, conforme nós vemos, Samuel capítulo 30. Então Davi e o povo que se achavam com eles ergueram a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Na nossa cultura hoje, no dia de hoje, na nossa cultura, no dia de hoje, nós somos ensinados que os homens, que o homem não deve chorar, não é isso? Nós ensinamos até para os nossos filhos. O menino tropica, machuca o dedo, cala a boca, rapaz, o homem não chora não, não é isso? Na nossa cultura? Nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso. Não é? O pai pegava o filho e estava chorando, cala a boca, se você chorar eu vou te bater, porque o homem não chora. A cultura de hoje é essa. Seu pai fez isso com você, Mário? Não, né?
Cala a boca, mano. Amar não podia chorar. Não podia chorar, né? Então o que acontece? O homem não deve chorar. Isso não é verdade. Jesus nos mostra isso em sua própria vida. Homens de dores, homens que sabem o que é padecer, e padecer significa o quê? Chorar. Padecer significa chorar. Chorar, porque nos momentos de angústia eu choro. Eu choro nos momentos de alegria, eu choro nos momentos de angústia. Dor eu não vou falar não, porque eu não tenho dor. Deus tem me abençoado tanto que nem dor eu sinto não. Só sinto minha vontade de cantar, de louvar a Deus. Isso eu sinto, né? Tenho vontade de glorificar o nome do Senhor. Mas eu choro de alegria, eu choro quando eu estou orando. Eu, todo momento da minha vida, se eu pudesse estar falando com Deus, as lágrimas descem. Sabe por quê? Porque isso traz alegria para as nossas vidas. Davi e os seus homens choraram até não terem mais força. Nós temos perdido a capacidade de chorar. Hoje o mundo perdeu a capacidade de chorar. Sabe por quê? Porque tudo é normal. A pessoa vê uma pessoa sendo atropelada na rua, ninguém tem mais aquela comoção. A coisa está lá de mal para pior. Pega o celular para filmar. Você já viu aí? Pega o celular, uma briga na escola, coisa que não acontecia antes. Hoje duas moças brigando na escola, dois jovens brigando na escola, os seus colegas, ó, em vez de apartar a briga, está todo mundo lá. Celular filmando. Você já viu como é que é? Um acidente, existe um acidente de ônibus, o ônibus passa em cima de uma pessoa casualmente, né? Um acidente, todo mundo, ninguém chora mais. A pessoa assistiu filmar aqui para me colocar no. Me chama de grupo? Hã? Facebook, não tem essas coisas, eu nem sei como é que chama não, né? Mas coloca no grupo, no Facebook, não é isso? Coloca, deixa eu filmar aqui para colocar. Hã? YouTube, daqui a pouco todo mundo no Brasil todo está filmando, né? Daqui a pouco o Brasil todo está sabendo de uma coisa que aconteceu aqui no bairro, não é isso? Então sabe por quê? Porque o povo está perdendo o amor, as pessoas estão perdendo a viscosidade do amor, isso dentro de casa e na rua também. Sabe por quê? Porque você só vê hoje, as pessoas não creem mais em Deus, ninguém quer saber mais de glorificar Deus. Olha o culto maravilhoso como esse que nós estamos aqui nesta noite. Olha quantas pessoas estão nos bares. Passa nas avenidas agora você vê. Os bares estão cheios, as pessoas estão lá se embriagando para depois pegar um volante de um carro e atropelar um coitado que não tem nada a ver com a desgraça da vida dele. Não é verdade? Não tem nada a ver com a vida dele. Mata um pai de família, mata uma mãe, mata um trabalhador que está vindo de serviço e assim por diante. E tem pessoas que ainda acham aquilo normal. É porque hoje é desse jeito mesmo, não tem problema não. Hoje nós estamos num mundo diferente, amados. Eu queria saber se isso aqui já mudou. Porque até hoje nós sabemos que a palavra de Deus ela continua a mesma. E há de continuar a mesma até a vida do Filho de Deus para mostrar os seus escolhidos sobre a face da terra. Há de continuar a mesma até o dia que o Filho de Deus manifestar nas nuvens para buscar os seus escolhidos. Uma pessoa perguntou ao irmão chamado William Booth, fundador do Exército da Salvação: o que vou fazer? Já fiz tudo. Ele respondeu: experimente chorar. Experimente chorar. Sabe por quê? Porque Deus ouve a oração no choro. Experimente chorar. Eu já fiz de tudo. Eu já pedi. Eu já fui na igreja. Tem gente que fala assim: eu não sou crente não, mas eu já fui na igreja, já pedi oração para aquele diabo, daquele menino, e nada tem mudado na vida dele. Olha ele profetizando maldição para o filho dele, chamando o menino de diabo. E ele quer que você ore por ele. E ele quer que a igreja intercede por ele. Eu já fiz de tudo para aquele. Nem sei o que eu vou falar, não vou deixar ele falar, né? Eu já fiz de tudo para que não sei o que, para poder depois, quando o filho se torna um bandido, né? Um afeminado, uma coisa qualquer, o pai ainda quer, né? Achar ruim, expulsado de casa. Mas é ele que tem profetizado. Então, já fiz de tudo. Ele respondeu: experimente chorar. Mas muitas vezes queremos que outros chorem por nós, né, irmão? Muitas vezes eu quero que outra pessoa chore comigo quando eu devia chorar pela salvação, pela libertação da minha família. Eu quero que os outros se preocupem. Nós estamos vivendo hoje dessa maneira. Eu não quero preocupar com isso, eu quero que uma pessoa preocupe lá. Hoje os pais mandam os filhos para a escola como se a escola é que tivesse que educar os seus filhos. Você sabe?